Olá, meu nome é Evaldo. Em conjunto com a Mariana, o Felipe e os professores André e Ernesto, desenvolvemos o trabalho O efeito da retificação por seletividade em nanoescala, simulado por elementos finitos. Nossa motivação surge com as evidências experimentais obtidas por pesquisadores da Universidade de Jiangnan, na China, em que 2 reservatórios contendo eletrólito foram separados por uma membrana de alumina porosa, sendo que um eletrodo é colocado em cada compartimento. Ao aplicar uma varredura de potencial entre os eletrodos, observa-se um comportamento linear da corrente frente ao potencial aplicado. Por outro lado, quando esta membrana foi tratada, de modo que sobre um de seus lados foi depositada uma camada de nanopartículas de ouro modificada com polietileno glicol, observou-se um comportamento de retificação de corrente, semelhante ao observado em um diodo. A descrição experimental da construção desse dispositivo, os resultados obtidos, assim como a nossa contribuição de modelagem, que dá suporte às observações experimentais e ao objeto desta apresentação, estão publicados na revista Angevin Chemie. No nosso modelo, foi considerado que todos os poros da membrana são idênticos e estão uniformemente distribuídos. Deste modo, o transporte de íons foi simulado através de um único poro. Devido à simetria em torno do eixo axial, o modelo teve sua dimensão reduzida de tridimensional para bidimensional, o que nos permitiu uma economia considerável de recursos computacionais. Foram investigados 2 efeitos: o estreitamento de uma das extremidades do poro devido à presença das nanopartículas e a carga superficial sobre a nanopartícula. O primeiro efeito foi levado em consideração através do formato cônico para o poro, e para o segundo foi admitida uma densidade de carga superficial sobre a nanopartícula como condição de contorno para a equação de Poisson, que fornece a distribuição de potencial elétrico no eletrólito. Além desta, foi empregada a equação de Nernst-Planck para descrever o movimento dos íons por difusão e migração. Nossos resultados consistem em avaliar se há desvio da linearidade na relação de corrente potencial durante a varredura de potencial, o que é feito através da representação da razão de retificação, na qual se faz a razão entre o módulo da corrente observado na aplicação de um determinado potencial e o módulo da corrente obtido na aplicação do mesmo potencial com sinal contrário. Uma razão de retificação unitária indica uma relação linear entre corrente e potencial, ou seja, a ausência de retificação. No caso desta figura, foi fixada a densidade de carga em menos 500 microcoulomb por metro quadrado e foi variado o raio de uma das extremidades do poro. Observa-se que mesmo na presença de uma densidade de carga superficial, se o poro não apresenta funilamento, não foi observada retificação de corrente. Quando a extremidade na qual há uma densidade de carga foi modelada com raio menor em comparação com a outra extremidade, o efeito de retificação de corrente surgiu e foi realçado pela redução deste raio. Para avaliarmos o efeito da carga superficial sobre a nanopartícula, foi fixado o raio da extremidade em que a nanopartícula foi depositada em 2,5 nanômetros, e foram estudadas as densidades de cargas superficiais de menos 900 e menos 500 microcoulombs por metro quadrado, e também a ausência na formação de densidade de carga superficial. Os efeitos de retificação foram observados apenas quando há uma densidade de carga sobre a nanopartícula, e quanto maior o módulo dessa densidade de carga, maior será este efeito. Nossas conclusões acerca dos resultados desse trabalho são que o modelo baseado nas equações de Nernst-Planck e Poisson produziu uma boa descrição do efeito de retificação de corrente, uma vez que, através delas, foi possível verificar que as nanopartículas ancoradas sobre a superfície da membrana de alumina atuam como porteiros para os íons, facilitando a passagem dos cátions e tornando difícil a passagem dos ânions. Além disso, as simulações mostraram que o efeito de retificação de corrente se deve a uma combinação sinérgica entre o estreitamento de uma das extremidades do poro devido à deposição das nanopartículas, juntamente com a formação de um excesso de carga superficial sobre ela. Nossos agradecimentos vão para as agências de fomento que viabilizaram o desenvolvimento desta pesquisa, e também ao grupo de pesquisa do qual eu tenho o privilégio de fazer parte.